A história começa no ano de 2093, onde monstros de origem desconhecida surgiram de repente e começaram um ataque contra a humanidade. E tudo então parecia caminhar para uma destruição total, pois essas criaturas possuíam uma força sobre-humana. Elas eram capazes de destruir cidades inteiras, incendiando ruas inteiras e forçando multidões a fugirem em desespero. E além disso, com esses ataques, as taxas de criminalidade ao redor do mundo começaram a crescer ano após ano, mergulhando a população em um período de trevas e instabilidade. Dessa forma, o caos dominou o mundo todo por quase 2 anos consecutivos. E nem os governos ou as forças de segurança conseguiram conter a onda de destruição que assolava o planeta. No entanto, quando tudo parecia perdido, de repente uma figura poderosa e enigmática surgiu no ano de 2095. Essa figura era conhecida como Zero, e ele foi o primeiro super-herói da história da humanidade. E dotado de poderes extraordinários, ele sozinho exterminou uma quantidade incontável de monstros e também derrotou os criminosos mais perigosos do mundo. Zero não apenas destruiu várias dessas criaturas, como também conseguiu derrotar o temido Rei Demônio, após cortar o corpo dele ao meio em uma batalha feroz que finalmente trouxe de volta a paz no planeta. Com essa vitória e seus feitos grandiosos, ele inspirou a criação de uma liga de heróis que logo se tornaria a nova esperança da humanidade. Sendo assim, a partir de seu exemplo, outros super-heróis se juntaram à sua causa, e pouco a pouco foi possível restaurar a paz global. Contudo, após liderar a batalha que devolveu a normalidade ao mundo, Zero simplesmente desapareceu do nada sem deixar vestígio. E finalmente, anos depois, no ano de 2100, a vida na Terra finalmente parecia ter voltado ao seu curso habitual. Então nós vemos um grupo de pessoas se reunindo diante de uma enorme tela que anunciava o lançamento do 5º filme sobre Zero, que agora era tratado como uma lenda urbana. E é nesse cenário que conhecemos o protagonista dessa história, chamado Lin Jai. E ele por algum motivo parece não gostar muito da atenção contínua que o antigo herói ainda recebia. E enquanto caminhava pelas ruas, Lin já escutava um grupo de mulheres exclamando com empolgação sobre a aparição de uma banda de jovens heróis de nível C, liderados por um rapaz chamado Xixin. E esse jovem se apresentava ao público e agradecia pelo apoio que permitiria a seu grupo alcançar um nível mais elevado em breve. No entanto, a situação tomava um rumo inesperado quando o som de um disparo era ouvido no meio da multidão. Um grupo de criminosos liderados por alguém chamado Raishu surgia enfurecido. Eles alegavam que os heróis haviam ferido um membro de sua família e por isso estavam ali para se vingar. Raishu era um criminoso classificado também como de nível C, gerava pânico ao seu redor, fazendo com que as pessoas corressem em busca de segurança. Mesmo assim, os heróis da banda mantinham a compostura e começavam a utilizar seus poderes para enfrentar os agressores. O pianista do grupo demonstrava habilidades de controle magnético, fazendo com que as armas dos criminosos fossem atraídas até ele, removendo o armamento de seus oponentes. Os outros membros também se engajavam na batalha. O baterista utilizava suas baquetas para derrubar diversos inimigos, enquanto o guitarrista, movendo-se com velocidade extrema, derrotava adversários com destreza impressionante. Mas apesar dos esforços dos heróis, Raishu, o líder dos criminosos, se recusava a recuar. Após receber um golpe poderoso, seu corpo começava a crescer, revelando uma força absurda. O que ainda não se sabia era que o líder da banda era o verdadeiro articulador de toda aquela situação, pois ele havia orquestrado toda a confusão com o objetivo de elevar sua própria classificação como herói. Porém, ao perceber que havia sido manipulado, o criminoso traído passava a focar exclusivamente no desejo de derrotar o líder da banda musical. E enquanto os membros da banda tentavam conter Raishu, de repente um garoto se aproxima se apresentando como Jen Chen, e ele afirma com orgulho que é um super-herói de nível I, e sendo que essa é a classificação mais baixa entre os heróis. Além disso, ele vestia luvas de alta potência e apesar de suas tentativas desajeitadas e inúteis de deter Raishu, ele não desistia da luta. E a cada vez que era derrubado, ele se levantava novamente, demonstrando uma determinação inabalável que começava a chamar a atenção de todos os que presenciavam a cena. Pois mesmo sem ser particularmente forte, Jean continuava a desafiar o criminoso, utilizando diferentes dispositivos que causavam pouco ou nenhum efeito. Ainda assim, sua insistência começava a irritar Raishu, que intensificava seus ataques. Jean então declarava que protegeria Lin Jai mesmo que isso lhe custasse a vida. Essa atitude inesperada surpreendia Lin Jai, que não conseguia evitar ser tocado pela bravura do jovem. Diante da situação extrema e movido pela coragem que acabara de presenciar, Lin Jai tomava uma decisão crucial, e assim pela primeira vez ele decidiu revelar o seu verdadeiro poder. Ele então concentrou uma quantidade colossal de energia e a canalizou em um único golpe contra Rai, deixando-o inconsciente de imediato. A plateia ficou em choque ao testemunhar a força de Lin Jai, sem imaginar que aquele ato revelava algo mais profundo sobre ele. Após o confronto, Jin se aproximou de Lin Jai e fez um convite para que formassem uma equipe. Nesse instante, um carro luxuoso parou ao lado deles e uma mulher de cabelos prateados desceu do veículo. Tratava-se de Dong, conhecida como a Feiticeira do Inverno, uma heroína de alta patente responsável
responsável pela segurança da cidade. Ela questionou o que havia acontecido e, embora Jin tenha tentado assumir o crédito pela derrota de Hai, ela logo percebeu que Lin Jai havia desaparecido da cena sem deixar vestígio. Naquela mesma noite, Lin Jai retornou para casa e encontrou sua irmã Yulin discutindo com um jovem rico que tentava cortejá-la. Quando Lin perguntou por que ela havia rejeitado o rapaz, Yulin respondeu que seu coração pertencia exclusivamente a Zero, o herói lendário e famoso. Isso inquietou Lin Jai, pois sua irmã não podia descobrir a verdade. Ele era Zero. Quando Yulin perguntou se ele havia encontrado um emprego, ele respondeu negativamente, o que a deixou irritada. Ela o repreendeu por não contribuir com as responsabilidades da casa. No meio da discussão, Zhen Shen apareceu ali, oferecendo a Lin Jai um emprego bem remunerado como membro de sua equipe de heróis. No dia seguinte, mesmo contra sua vontade, Lin Jai acompanhou Jian Chen até a Associação de Heróis para se registrar. Ao entrarem no prédio, foram recebidos pela visão imponente de uma enorme estátua de Zero e de outros heróis. Essa imagem trouxe à mente de Lin lembranças de seu passado. Jian explicou que após a vitória contra os monstros, o governo organizou um sistema para treinar e classificar heróis em categorias que iam de E até SSC com o objetivo de manter a paz mundial. O primeiro teste que Lin teria que enfrentar era uma avaliação física, na qual enfrentaria Yetan, um herói de nível B conhecido por sua força formidável. Embora parecesse uma batalha difícil, Lin Jai demonstrou habilidade ao derrotar Yetan com facilidade, surpreendendo a todos os presentes. Contudo, a trajetória de Lin não terminava ali. Novos desafios surgiriam para testar não apenas sua força, mas também sua inteligência. Algumas horas depois, Yetan acordava no hospital, ainda se recuperando da batalha ocorrida no dia anterior. Ao seu lado estava Dong, que recordava com um toque de temor a impressionante força demonstrada pelo jovem herói durante o combate, sentimento que a deixava profundamente abalada. Durante a conversa entre os dois, Dong comentou que Lin Jai possuía um potencial extraordinário, sugerindo que seu nível de poder estava à altura de um herói de classe A. No entanto, ela lamentava que, apesar de sua força, as respostas que ele havia dado no exame de admissão eram sempre simplistas e levavam a uma única conclusão óbvia de eliminar o inimigo. Enquanto isso, outros aspirantes a heróis se aglomeravam em frente ao quadro de avisos para conferir os resultados do exame. Jean, um desses aspirantes, lançou um olhar rápido sobre as pontuações de Lin Jai e não conteve sua ironia. Com apenas 13 pontos, a nota de Lin era tão baixa que nem mesmo um aluno reprovado do ensino primário a alcançaria de propósito. Essa humilhação pública irritou Lin Jai, que se afastou visivelmente frustrado. Mesmo assim, seu novo companheiro seguiu e aconselhou que, se ele desejava verdadeiramente se tornar um herói de verdade, não poderia confiar apenas na força bruta. Explicou que mesmo os mais fortes enfrentavam limites, e por isso era fundamental contar com uma equipe sólida para aumentar as chances de sucesso. Mas Lin Jai apenas respondeu que, se os outros fossem mais fracos que ele, eles apenas acabariam se tornando um fardo, e questionou se alguém que dependia dos outros poderia realmente ser considerado um herói. E enquanto discutiam esse ponto, de repente eles testemunharam 3 homens com traços animalescos começando a intimidar um garoto franzino que havia obtido uma pontuação superior à deles no exame. Os homens ameaçavam o garoto, exigindo que ele deixasse a associação de heróis. Lin observava a cena com frieza, esperando que alguém da associação intervisse, mas ninguém se pronunciava, o que escancarava a hipocrisia de um sistema que aparentava valorizar mais os números do que a verdadeira essência do heroísmo. Mas apesar da postura agressiva dos 3 homens, o garoto não cedia e se recusava a sair da associação, afirmando que eles não eram verdadeiros heróis. Sua coragem provocou risadas dos agressores, que zombaram de sua fala e alegaram que ser como Zero, que havia morrido tentando salvar os outros, era um gesto tolo. Essas palavras inflamaram a fúria de Lin e Jian, que decidiram intervir para enfrentar os 3 homens feras. No entanto, a diferença de força era evidente. Jian mal conseguia atingir os adversários e acabava sendo facilmente bloqueado. Antes que os agressores pudessem revidar o golpe contra Jian, Lin se colocou entre eles e bloqueou o ataque com facilidade, deixando claro que não tinha medo de enfrentá-lo. Os 3 homens se identificaram como membros do Triângulo Dourado, que era um grupo de heróis de nível D conhecidos por sua força bruta e temperamentos explosivos. A tensão aumentava até que um terceiro garoto surgiu de forma inesperada. Os homens fera o reconheceram imediatamente e reagiram com medo. Isso porque esse garoto era conhecido como o Assustador Fantasma Divino, um garoto de classificação e que, apesar de sua posição inferior no ranking, havia ganhado fama por causar verdadeiro terror. Na presença dele, os 3 agressores recuaram rapidamente, surpreendendo todos os que testemunharam a cena. Após a fuga dos Homens-Fera, o garoto de classe se apresentou como Trice. Lin e Jian ficaram espantados com o fato de alguém com uma classificação tão baixa ter conseguido intimidar inimigos tão assustadores. Trice, demonstrando indiferença, explicou que as pessoas naquela área o temiam por conta de sua reputação, embora ele próprio não entendesse por que todos falavam com ele de forma tão amigável.
E logo essa observação do garoto levou Lin a concluir que Trice provavelmente não tinha muitos amigos. Quando mencionou isso, Trice mostrou uma imagem de uma garota mágica de um jogo para celular dizendo que ela era sua única amiga. O comportamento inesperado deixou os dois surpresos, mas Lin, demonstrando empatia, o convidou para integrar o grupo. Os três passaram a conversar animadamente e Trice acabou se emocionando, chegando às lágrimas, o que mais uma vez deixou os outros dois atônitos. E buscando conhecê-lo melhor, eles perguntaram qual era o poder dele. E Trice então respondeu que seu poder era o azar. A revelação os deixou intrigados e então ele começou a contar como sua vida havia sido uma sequência contínua de tragédias desde a infância. Ele explicou que cresceu em um orfanato, sendo a 13ª criança do local, e que certo dia o incêndio destruiu tudo, deixando-o como o único sobrevivente. Posteriormente foi transferido para outro orfanato que acabou sendo devastado por uma enchente, novamente com Trice como o único que escapou com vida. A partir de então, onde quer que fosse, a tragédia o acompanhava, forçando-o a viver nas ruas. E enquanto ele narrava suas desventuras com orgulho, seus novos amigos começaram a demonstrar desconforto e se afastaram instintivamente. Trice, tentando aliviar o clima tenso, comentou que nem tudo em sua vida era ruim. Contou que certa vez, prestes a ser atacado por um monstro, fora salvo por Zero, o mesmo herói mencionado anteriormente pelos Homens-Fera. A revelação surpreendeu Lin. Inspirado por esse salvamento, Trice decidiu tornar-se um herói e com um gesto entusiasmado deu um leve soco em uma pilastra próxima. No entanto, o golpe foi forte o suficiente para fazer a estrutura desmoronar, o que desencadeou uma evacuação de emergência. A situação se agravou quando uma enorme estátua de Zero começou a cair, prestes a esmagar uma garotinha. Lin reagiu rapidamente e com um chute poderoso destruiu a estátua, salvando a criança. Esse feito deixou Trice impressionado, pois não esperava presenciar tamanha demonstração de força. Durante a evacuação do prédio, Trice percebeu que mais uma vez causara o caos por conta de seu azar. Mais tarde, já no hospital, foi confirmado que felizmente ninguém havia se ferido gravemente. Trice reencontrou o grupo e ao seu lado estava Yang, deitado em uma cápsula e coberto por ataduras em decorrência dos ferimentos que sofrera durante o incidente. Embora os demais tentassem minimizar a gravidade do ocorrido, o médico alertou que Yang havia escapado por pouco da morte. Sentindo-se culpado, Trice pediu desculpas, mas Yang, tomado pela raiva, mandou que ele se afastasse. Lin interveio e repreendeu Yang por maltratar um companheiro de equipe. Apesar de tudo, o grupo permaneceu unido e Trice prometeu agir com mais cautela para não causar novos problemas. Em seguida, em um momento de descanso, a equipe tomava sol no terraço de um prédio. A cena aparentava ser tranquila, mas na verdade eles aguardavam pacientemente a movimentação de um grupo de criminosos que realizaria uma transação ilegal envolvendo itens suspeitos. Enquanto esperavam, a equipe se organizava. Jian, Trice e Lin recebiam informações sobre um carregamento e se preparavam para interceptá-lo. Enquanto isso, Yang estava ocupado ajustando alguns de seus dispositivos, demonstrando o rigor técnico com que a equipe operava. Por fim, os criminosos chegaram ao local e iniciaram discussões sobre o produto que pretendiam vender. Tratava-se de um soro com propriedades extraordinárias, capaz de amplificar as habilidades físicas de qualquer pessoa que o ingerisse. Como demonstração, um dos vilões aplicou o soro em um sujeito que se transformou quase imediatamente em um monstro gigante, viscoso e de aparência aterrorizante. A criatura tentou atacar os próprios vilões, mas um deles conseguiu controlá-la com o uso de um controle remoto. Essa demonstração de precisão impressionou os compradores em potencial, que se mostraram ainda mais interessados na aquisição do produto. Entretanto, no momento em que o acordo estava prestes a ser finalizado, a equipe de Lin interrompeu a negociação com estilo. O primeiro a agir foi Yang, que utilizou seus poderes de teletransporte para roubar as armas dos vilões antes que pudessem reagir. Em seguida, um dos criminosos ordenou que o monstro atacasse, mas Trice reagiu rapidamente, empunhando uma metralhadora e disparando contra a criatura enquanto utilizava um recurso inusitado: comida apimentada. Descobriu-se que o monstro tinha sensibilidade a alimentos picantes e reagia de forma descontrolada, atacando qualquer um ao redor. Essa reação colocou tanto os vilões quanto os heróis em perigo, pois agora enfrentavam uma ameaça totalmente fora de controle. O caos se intensificou quando o monstro avançou contra Lin, que no momento ajudava Zhang a se levantar após uma tentativa frustrada de voo com botas propulsoras. Determinado a redimir-se, Lin convocou seu martelo de energia e com um golpe impressionante lançou o monstro pelos ares, arremessando-o diretamente em direção à cidade. No entanto, essa ação gerou um novo problema, pois a criatura passou a causar destruição nas ruas. Ciente de sua responsabilidade, a equipe decidiu persegui-la antes que causasse mais danos. Eventualmente, Lin alcançou o monstro e o derrotou com um único golpe, fazendo-o explodir em uma nuvem de gosma. Zhang, em tom de reprovação cômica, criticou o protagonista por ter deixado a cidade em ruínas. Mas a situação ainda não estava resolvida. Shen, em seu estilo
estilo característico sugeriu uma solução utilizando uma de suas invenções para limpar a bagunça. Infelizmente, a máquina falhou e suas botas propulsoras o lançaram diretamente contra os restos do monstro, que começavam a se regenerar. A equipe percebeu que a situação estava longe de chegar ao fim. O monstro continuava ativo e não dava sinais de recuar. Após uma observação cuidadosa, descobriram seu ponto fraco. Zhang, demonstrando sua habilidade com invenções e destreza em combate, avançou contra a criatura, desviando de seus ataques. Com sua lança, conseguiu atingir o ponto fraco do monstro, purificando-o e transformando-o em água limpa. Quando tudo parecia finalmente ter se acalmado, a equipe percebeu algo estranho. Yang estava de pé diante do que parecia ser o corpo encharcado de uma pequena garota. A cena causou confusão e desentendimento entre os heróis, mas logo descobriram que a garota talvez estivesse conectada à criatura que haviam acabado de derrotar. Após o confronto, a equipe retornou à base, levando consigo a garota que haviam encontrado sobre os restos do monstro. Ao chegarem, iniciaram uma discussão sobre quem ela era e qual seria sua relação com a criatura que haviam enfrentado. Foi nesse momento que descobriram que a menina não tinha paz e que provavelmente era a pessoa dentro do monstro controlada por algum tipo de experimento. A situação se tornava ainda mais preocupante e todos tentavam encontrar respostas, mas havia um problema central, pois a garota resgatada não pronunciava uma única palavra. Enquanto conversavam, a campainha tocou e Dong apareceu, trazendo informações cruciais que poderiam esclarecer o ocorrido. Após passar um tempo com a equipe, ele explicou que vinha investigando uma organização chamada Evolução Genética, uma entidade que se apresentava como uma instituição de caridade responsável por realizar obras assistenciais ao redor do mundo. Essa organização oferecia moradia para centenas de crianças órfãs, o que à primeira vista parecia um ato altruísta. No entanto, por trás dessas boas ações se escondia um segredo obscuro. E de acordo com Dong, a organização utilizava essas crianças como cobaias em experimentos genéticos com o objetivo de aprimorar habilidades humanas por meio de métodos perigosos e antiéticos. A menina que haviam resgatado era uma das vítimas desses testes, uma criança experimental, e o monstro enfrentado pela equipe provavelmente era resultado de uma dessas tentativas fracassadas. Ao ouvir isso, Lin entrou em um estado de raiva incontrolável. Sua fúria era tão intensa que tudo ao seu redor começou a tremer, liberando uma espécie de pequena onda sísmica. Ele não conseguia aceitar que aqueles que deveriam proteger os inocentes permitissem que atrocidades como essa acontecessem, e sua frustração era visível. Foi nesse momento que Jean, mantendo seu papel como voz da razão, interveio para acalmá-lo. Ele lembrou Lin de que havia heróis de alto escalão envolvidos na situação. Em seguida, Dong confirmou as suspeitas de Shen, explicando que, apesar dos esforços para deter a organização Evolução Genética, os envolvidos sempre pareciam estar um passo à frente. A situação era ainda mais grave do que imaginavam. Foi então que Dong revelou um detalhe fundamental. O mentor por trás de toda a operação fazia parte da própria associação de heróis. Essa revelação pegou a equipe completamente de surpresa. Ninguém conseguia acreditar que alguém em uma posição tão elevada dentro da organização, criada justamente para proteger os inocentes, pudesse estar envolvido em algo tão cruel. Dong explicou que após uma investigação exaustiva descobriu que o próprio diretor da associação, um homem chamado Rui, era o responsável por orquestrar tudo nos bastidores. Rui vinha manipulando eventos em benefício próprio, utilizando os recursos da associação para encobrir seus experimentos ilegais. A equipe então se viu diante de uma escolha difícil, onde eles deviam ou confrontar um dos líderes mais poderosos da associação, ou encontrar uma forma de frustrar seus planos enquanto protegiam a garota que agora descansava sob seus cuidados. O inimigo que enfrentavam não era um vilão qualquer, tratava-se de alguém com influência e recursos dentro da própria estrutura de poder, o que tornava o desafio ainda mais complexo e perigoso. Algum tempo depois, na rua, Lin estava sendo repreendido por sua irmã Yulin por tê-la chamado às pressas para ajudá-lo a comprar roupas para uma garotinha. Ela gritava com ele, chamando a atenção de todos ao redor. Yang tentou explicar que a menina chamada Mumu havia sido resgatada durante uma missão e era órfã, razão pela qual haviam decidido cuidar dela temporariamente. Ao ouvir isso, Yulin, que no início desconfiava das intenções do irmão e pensava que ele poderia estar envolvido em algo suspeito, mudou de postura assim que viu Mumu. A doçura da menina comoveu Yulin, que imediatamente a abraçou e perguntou se ela estava sendo bem alimentada. Lin respondeu que ela vinha comendo doces, o que deixou sua irmã levemente irritada, pois considerava irresponsável oferecer apenas guloseimas à criança. Depois de uma breve discussão, eles por fim decidiram sair para comprar roupas para Mumu e em seguida planejavam comer frango frito. Enquanto estavam na loja, observava-se o triângulo dourado vigiando o grupo à distância. Lin percebeu que estavam sendo observados, mas preferiu não agir para não alarmar sua irmã nem a menina. Ao chegar em uma loja onde vários itens estavam em liquidação devido ao fechamento iminente do estabelecimento, Yulin perguntou se deveriam entrar. Já
Jailin respondeu que tudo bem, mas pediu que esperassem do lado de fora, pois precisava resolver um assunto pendente. Nesse momento, o Triângulo Dourado se aproximou do grupo. Lin se recordou de uma conversa que teve com Dong, na qual soube que para Rui a organização genética Mumu era extremamente valiosa e que faria o possível para recuperá-la. Quando Lin perguntou se Dong não poderia intervir, ouviu como resposta que a partir daquela noite sua própria vida também estaria em risco e que provavelmente enviariam assassinos profissionais para garantir o sucesso da missão. De volta ao presente, vemos que Jailin conduziu os 3 homens até uma área isolada para evitar chamar atenção. Os agressores agradeceram por ele ter escolhido um lugar discreto e afirmaram que estavam ali para levar Mumu. Jailin respondeu que não tinha intenção alguma de entregá-la. Diante da recusa, o líder do grupo se preparou para usar a força, mas Lin os derrotou em questão de segundos. Surpreendeu-se ao perceber quão fracos eles eram, considerando que haviam sido enviados por uma organização tão poderosa. Após o confronto, Lin correu de volta ao encontro da irmã e de Mumu. Quando chegou, foi repreendido por Yulin por ter demorado tanto. Ele tentou minimizar a gravidade da situação, dizendo apenas que precisavam voltar para casa cedo porque estavam esperando uma visita. Nesse instante, perceberam que Mumu não estava com eles. Preocupados, ouviram a voz da menina que explicava estar terminando de se vestir. Quando Mumu apareceu, usava um vestido lilás encantador. Diante disso, Yulin sugeriu que a menina ficasse com eles, prometendo cuidar dela como se fosse sua irmã mais velha. Jailin se sentia confuso, pois ele sabia que a situação de Mumu ainda não estava resolvida e que havia o risco real de ela estar em perigo. No entanto, sua irmã o convenceu com um olhar doce, lembrando de que ele era um herói e que, como tal, era capaz de protegê-la. A contragosto, Jailin aceitou a ideia. Embora seus companheiros inicialmente demonstrassem ceticismo, todos acabaram concordando, concluindo que Mumu estaria mais segura sob os cuidados deles. Apesar do consenso, Shen manteve-se alerta, recordando os avisos de Dong sobre os perigos que cercavam a menina. Enquanto seus colegas discutiam em voz baixa quais seriam os próximos passos, Shen continuava imerso em pensamentos, tentando encontrar um meio de garantir a segurança de Mumu. Depois de derrotarem os assassinos, o grupo retornou para casa com expressões serenas, embora por dentro estivessem atentos a tudo o que poderia acontecer a seguir. Nas instalações da organização, o diretor Yong estava enfurecido após saber que alguns de seus subordinados haviam sido capturados. Ele amaldiçoava os heróis, consciente de que os mais poderosos estavam ao lado de Dong, e lamentava não contar com ninguém de confiança para recuperar a menina. Um homem que o acompanhava, sentado tranquilamente em um sofá, segurava com calma que esses imprevistos eram inevitáveis. Ele aconselhava o Yong a não se preocupar, pois já havia preparado pessoas capacitadas para resolver a situação e garantiu que boas notícias chegariam em breve. Com um sorriso sinistro, esse homem transmitia a sensação de que tudo estava sob seu controle. Enquanto isso, na casa de Shang, uma ninja deslizava pelas sombras, prestes a lançar um ataque surpresa. Observando suas telas, Shang percebeu a presença da intrusa antes que ela pudesse emboscá-lo. Com um movimento ágil, sua cabeça parecia se desprender do corpo, mas tratava-se apenas de uma ilusão. A ninja, desorientada, se viu cercada por manequins equipados com dispositivos estranhos que emitiam sons aterrorizantes, o que a fez gritar de susto. Vestindo um roupão, Shang se aproximou do local, curioso com o alvoroço. A ninja, irritada por ter sido enganada com tanta facilidade, tentou atacar usando o que acreditava ser uma arma, mas Jian a deteve, explicando que se tratava apenas de uma escova de dentes que ele ainda estava aperfeiçoando. Confusa, a ninja tentou outro ataque, dessa vez com o que parecia uma espada laser, mas foi interrompida por Shen, que explicou que aquele objeto era na verdade um dispositivo de higiene pessoal para ser usado em missões. Quando ela atingiu Shen, o roupão dele caiu, deixando-o completamente despreparado, o que aumentou ainda mais o embaraço da oponente. Sentindo-se totalmente constrangida e incomodada com a situação, ela decidiu fugir, enquanto Shen, ainda confuso com o ocorrido, se perguntava quem seria aquela estranha garota. De volta à casa de Lin, ele descansava no sofá enquanto sua irmã e Mumu estavam no banheiro. Do lado de fora, um homem misterioso observava a residência com a intenção de sequestrar a menina. Justamente nesse momento, Jailin surgiu silenciosamente por trás dele, acusando-o de ser um pervertido por espiar as garotas. O invasor, pego de surpresa pela aparição repentina de Lin, tentou se justificar dizendo que era um dos melhores assassinos da organização e que possuía o poder de Arranca. No entanto, antes que pudesse reagir, o protagonista o lançou ao chão com facilidade. Atordoado e sem entender a força de Lin, o assassino decidiu se injetar com um soro que elevava suas habilidades ao nível S, transformando-o em uma figura monstruosa com velocidade sobre-humana.
Mesmo assim, Lin não demonstrou qualquer sinal de medo. Quando o assassino tentou um ataque surpresa pelas costas, Lin simplesmente decepou o braço dele com um único golpe, zombando de sua nova aparência. O inimigo regenerou o membro perdido e iniciou uma sequência frenética de ataque, mas o protagonista os esquivou com tranquilidade, observando friamente a fúria de seu oponente. Com um golpe devastador, Lin arremessou o inimigo longe. Ao cair, o assassino ficou completamente perplexo diante do poder do herói. Já Lin fez um último aviso, ordenando que o assassino transmitisse a seu chefe a mensagem de que não deveriam tentar se aproximar da menina novamente. Ainda em processo de regeneração, o inimigo insistiu que voltaria repetidas vezes até completar sua missão, ameaçando fazer a família de Lin sofrer. Diante da ameaça, o herói liberou seu poder original, o poder de Zero. Sem hesitar, aniquilou o oponente com um único golpe que dividiu uma montanha ao meio, jurando que nunca mais perderia alguém que amasse. Ao retornar para casa, a irmã de Lin saiu do banheiro e perguntou onde ele havia estado. Ele respondeu que tinha saído para resolver algo enquanto elas usavam o banheiro. Eles fizeram uma pequena piada sobre o filme de super-heróis que passava na televisão, e o protagonista comentou que, como sempre, os heróis venciam. Mais tarde, ele observou um dispositivo com informações sobre Mumu e se lembrou de que em 3 dias Rui tentaria entrar em contato com a empresa Evolução Genética. Sabendo que essa era sua única chance de libertar a organização da liderança corrupta, o protagonista cerrou os punhos, decidido a agir e restaurar a paz. Já Lin se afundava em reflexões sobre seu passado como herói. Desde que decidiu se aposentar, carregava o peso de suas ações e motivações. Questionava se realmente lutara por justiça ou se apenas seguiram o ideal imposto por outras pessoas. Suas lembranças o levaram até uma conversa decisiva com Yi Si-tan, que certa vez lhe disse que conhecera muitos heróis ao longo dos anos, sendo que alguns deles até tinham grandes ideais, mas sem o poder necessário para realizá-los, e outros altamente habilidosos, mas cujos egos e vaidades os impediam de fazer sacrifícios reais pelo bem comum. Em meio a essas memórias, Lin se recordou da imagem de Jean, um herói com pouco poder que certa vez arriscou a própria vida para salvá-lo. Aquele ato de sacrifício teve um impacto profundo em sua vida, servindo como lembrete constante do que significava ser um verdadeiro herói. Enquanto refletia sobre essas experiências, Lin começou a formar uma nova determinação: restaurar a paz na cidade, custe o que custar. Horas depois, Lin e sua equipe se reuniram com Dong, uma heroína amplamente respeitada. Dong explicou que naquela noite Rui, um criminoso de alto escalão, faria um novo contato com a Companhia Evolução Genética, uma organização clandestina dedicada à experimentação humana. A missão do grupo era obter uma amostra do soro de aprimoramento que Rui pretendia vender, uma substância extremamente perigosa. Esse soro tinha o potencial de amplificar as habilidades de qualquer pessoa a níveis inimagináveis, e sua distribuição no mercado negro poderia resultar em um colapso completo da ordem mundial. Eles não podiam fracassar sob hipótese alguma. Caso o soro chegasse às mãos erradas, as consequências seriam catastróficas. E assim, para auxiliar na missão, Dong apresentou então Zayu, que era uma heroína de alto escalão e também sua irmã mais nova. Zayu rapidamente demonstrou desprezo pelo grupo, considerando-os fracos e ineficazes. Em especial, ela menosprezou Lin, o que levou Lin a ironizar sua estatura, provocando ainda mais a irritação da heroína. A tensão entre os dois aumentou até que Dong tentou acalmar a irmã, pedindo que ela não subestimasse a equipe. Embora Lin não parecesse particularmente forte, Dong afirmava com convicção que ele era o único capaz de romper as defesas de Rui. Nesse momento, Yang interveio e sugeriu que Zayu não deveria provocar alguém tão pequeno, o que resultou em um golpe de advertência por parte dela. Sentindo-se humilhado, Yang questionava se realmente precisavam da ajuda dela no grupo. Jana assegurou a Dong que, apesar de suas dúvidas, Lin era capaz de concluir a missão sozinho, pois sua força era real. Intrigada, Zayu perguntou sobre o rapaz de óculos, que respondeu não ter interesse em participar daquela missão perigosa, mas que não podia se retirar. Rui havia vendido informações sobre sua família, tornando-os alvos de perseguição. O jovem não podia permitir que seus entes queridos sofressem por causa de seus erros, razão pela qual decidira seguir com o plano mesmo ciente dos riscos. A tensão entre os membros da equipe era palpável, mas não havia mais tempo para discussões. Dong anunciou que 13 já havia se infiltrado na sede da empresa Evolução Genética. Caso falhassem, todos os esforços anteriores teriam sido em vão. Ao anoitecer, o grupo se escondia entre os arbustos, observando enquanto Rui, acompanhado de seus capangas, chegava ao ponto de troca. A Associação do Músculo, um grupo formado por homens extremamente fortes, apareceu no local e começou a admirar o físico de Lin, o que irritou os protagonistas. Subitamente, um helicóptero desceu dos céus, trazendo consigo a ninja que havia atacado Shen, acompanhada por um ancião misterioso apresentado como Sr. Gang e um aliado perigoso de Rui. A Associação do Músculo, sem esperar o sinal de Dong, avançou impulsivamente contra os criminosos, atrapalhando o plano. Diante da confusão, Shen decidiu se juntar à luta, enquanto Zayu, contrariada, ordenou que Yang não interferisse. Logo se iniciou uma batalha entre os heróis e os capangas de Rui.
Em meio ao caos, Lin se esgueirava até Rui em busca de uma oportunidade para capturá-lo, enquanto Dong tentava impedir que Sr. Gang e a ninja escapassem. Dong pediu à irmã que derrubasse o helicóptero usando sua habilidade de gelo. No entanto, antes que Zayu pudesse agir, Rui convocou um de seus assassinos de elite, um atirador conhecido como o Caçador, que abriu fogo contra ela. Embora tenha sido atingida, Yang, preocupado, a socorreu rapidamente. O Caçador, um herói corrompido com a habilidade de alterar a trajetória de suas balas, provava ser um dos maiores obstáculos da missão. Com seu poder, aproximar-se dele sem se ferir era quase impossível. Foi nesse momento que Dong informou Jailin sobre a mudança de plano. Agora ele deveria enfrentar o Sr. Gang, enquanto Dong ficaria encarregada de lidar com Rui. Lin aceitou e avançou contra o ancião, que imediatamente o reconheceu como o herói que havia matado um de seus subordinados. Logo que o confronto se iniciava, a ninja surgiu para atacar Jai, dando início a uma batalha feroz. Enquanto isso, Yang levou Zayu para um local seguro, mas ela apenas agradeceu, afirmando que ele era um fardo. Essa percepção mudou rapidamente quando Yang, um estrategista nato, orientou Zayu a direcionar seus poderes para um ponto específico, permitindo que ela congelasse o caçador que estava escondido nas sombras. Zayu então passou a confiar em seu novo aliado, reconhecendo que o julgara mal sem realmente conhecê-lo. O que eles não previram foi que o caçador tinha um plano reserva, algo que nem Zayu nem Yang haviam considerado. Zayu acabou presa em um campo de força da X-Force, enquanto Yang foi brutalmente atacado pelas costas. A situação saía de controle rapidamente. Do outro lado, Dong era derrotada por Rui. Este, eufórico com sua vitória, agarrou Dong pelos cabelos e levantou o braço em sinal de triunfo. Dong, no entanto, permanecia serena e declarou que, embora tivesse caído, isso não significava o fim dos heróis, pois sempre haveria outros dispostos a enfrentá-lo. Aproveitando a chance, ela tentou um ataque surpresa, criando uma lança de gelo em sua mão e arremessando-a contra Rui. No entanto, ele esquivou-se com habilidade e contra-atacou, arremessando Dong ao chão com um golpe rápido e violento. Enquanto isso, os companheiros de Dong travavam suas próprias batalhas, enfrentando adversários formidáveis e sendo aparentemente sobrepujado. Rui zombava deles, rindo da fraqueza do grupo e ridicularizando Dong como líder, afirmando que ela era um fracasso e que não possuía nada de heróico. Em outro ponto do confronto, Gang, um dos capangas de Rui, tomou uma decisão desesperada e utilizou um soro especial que amplificava suas habilidades. Esse soro elevou sua energia ao nível S, comparável à dos heróis mais poderosos. Com o poder amplificado, Gang jurou vingança e lançou-se contra Lin Jai. No entanto, após trocarem alguns golpes, Lin demonstrou sua superioridade com facilidade, derrotando o velho combatente e provando que, mesmo com poder aumentado, Gang não era páreo para ele. Em outra parte do campo de batalha, Jay enfrentava a garota ninja, que parecia lutar contra a própria vontade. Percebendo que aquele confronto não traria resultado algum, Jay tentou interromper a luta para conversar com ela. Aproximou-se lentamente, falando com serenidade, pedindo que cessasse os ataques e aceitasse conversar, assegurando que compreendia que ela estava sendo forçada a agir daquela maneira. Jay ofereceu à jovem uma nova oportunidade de vida, dizendo que se continuasse naquele caminho, mais cedo ou mais tarde acabaria capturada ou morta. Conforme se aproximava, Jane se lembrava do passado da garota, de quando nenhum herói apareceu para salvá-la. Mas ele insistia que agora as coisas eram diferentes, pois ela finalmente tinha alguém disposto a ajudá-la. Ao notar a sinceridade nas palavras de Jane, a garota começou a hesitar. Jane continuou se aproximando e lhe perguntou o que ela preferia, seguir como estava ou encontrar um novo rumo. Após alguns instantes de silêncio e reflexão, com os olhos marejados, a garota finalmente concordou. Ela abaixou a adaga e, sem mais resistir, terminou o conflito com um abraço pacífico. Enquanto isso, Yang se encontrava em estado crítico. Ele estava sendo espancado repetidamente pelo caçador, um inimigo implacável que não demonstrava qualquer traço de misericórdia. Desesperado, Yang decidiu utilizar um artefato que carregava consigo. No entanto, o caçador, ágil e atento, se esquivou a tempo. Yang lançou o artefato, mas o inimigo o desviou com facilidade e contra-atacou com um chute poderoso no estômago de Yang, derrubando-o. Zayu, ao ver o sofrimento do aliado, tentou negociar com o caçador. Perguntou quanto Rui havia lhe pagado por tudo aquilo e ofereceu o dobro. O caçador, porém, recusou a proposta, afirmando que possuía princípios profissionais. Aproveitando a distração, Yang tentou golpear o caçador no rosto, mas o ataque não surtiu efeito por causa da armadura metálica que o inimigo usava. Sem perder tempo, o caçador começou a desferir uma série de golpes em Yang, deixando-o no chão e finalizando com um impacto que o fez desmaiar. Zayu, sem conseguir intervir por estar presa no campo de força, começou a chorar, impotente diante da dor dos companheiros. Derrotado, Yang, com as últimas forças que ainda restavam, perguntou a Zayu que tipo de heroína ela desejava.
desejava ser enquanto tentava ativar um detonador. No entanto, o caçador percebeu sua intenção e com um golpe decisivo deixou Yang inconsciente, impedindo que completasse o plano. Diante da gravidade da situação, Zayu não teve escolha a não ser usar uma técnica letal. Tratava-se de uma habilidade desenhada para executar o oponente ao congelá-lo instantaneamente. Dong, ainda sob os ataques de Rui, percebeu o desaparecimento do caçador e teve uma breve troca de palavras com Rui. Ele afirmou que havia chegado a hora de virar o jogo. Usando seus poderes de gelo, Dong o congelou no momento de distração. Rui, porém, riu, alertando que mesmo congelado não poderia ser detido. Dong respondeu que sua intenção era apenas ganhar tempo e nesse instante chamou por Lin Jai. Em seguida, Lin surgiu imediatamente, posicionando-se atrás de Rui, e sem hesitação desferiu um golpe devastador que o lançou pelos ares. Após certificar-se de que Dong estava bem, o combate prosseguiu. Ao notar que Dong havia retomado o controle da situação, Rui percebeu que estava em desvantagem. Em um ato de desespero, ele decidiu utilizar o soro de aprimoramento semelhante ao que Geng havia usado, mas em uma dosagem muito superior. O soro transformou Rui em uma criatura monstruosa de imenso poder, capaz de lançar lâminas afiadas a partir de seu próprio corpo. Sem perder tempo, ele iniciou uma série de ataques contra Dong e seus aliados, disparando lâminas com precisão mortal. No entanto, mais uma vez, Lin Jai demonstrou sua habilidade extraordinária, bloqueando todos os ataques sem sofrer um único arranhão. Rui, surpreso com a resistência de Lin, começou a perceber que enfrentava um oponente de nível S, ou talvez alguém ainda mais forte. Mas apesar disso, Rui não se rendeu e partiu para um ataque desesperado, tentando atingir Lin com toda a sua força. Com uma facilidade impressionante, Lin desviou de todos os golpes e ainda conseguiu pará-los com contra-ataques precisos. Mesmo em sua forma monstruosa, Rui era superado em todos os aspectos. Com um movimento rápido e certeiro, Lin arremessou Rui para o alto e saltou atrás dele, dando continuidade ao combate no ar. Durante a batalha aérea, Rui lançou uma série de lâminas contra Lin, mas todas foram desviadas com agilidade. Lin demonstrava um domínio absoluto de suas capacidades. Em um momento decisivo, Lin Jai liberou seu poder oculto e atingiu Rui com um golpe devastador que o lançou violentamente ao solo. O impacto foi tão intenso que uma explosão de luz semelhante a uma estrela iluminou os céus, marcando o fim do combate. Todos os presentes ficaram admirados com o poder de Jai Lin. Quando a batalha terminou, Dong se aproximou dos companheiros para verificar se todos estavam bem. Com um tom amistoso, Dong perguntou a Lin se ele era de fato um herói de classificação S. Lin, ainda incerto, admitiu que não sabia ao certo, pois jamais havia sido avaliado oficialmente. Enquanto isso, Gen retornava trazendo nos braços a garota ninja que havia convencido a mudar de lado. Gen explicou a Dong e aos outros que após uma conversa honesta, a jovem decidira aceitar o convite e juntar-se ao grupo. Embora a situação tivesse sido extremamente difícil, a vitória agora parecia pertencer a eles. O grupo aproveitou um breve momento de alívio para comemorar, sentindo-se seguro por estarem todos a salvo. No entanto, aquela tranquilidade durou pouco. Zayu apareceu carregando Yang inconsciente e ferido sobre os ombros. Chorando, ela suplicou por ajuda para o companheiro, e uma onda de preocupação tomou conta de todos. Alguns membros do grupo feridos no confronto recente foram levados ao hospital para se recuperarem. Enquanto descansavam, os noticiários transmitiam informações sobre a captura de criminosos durante uma troca ilegal. Gen, mesmo melhorando com o tratamento, demonstrava profunda irritação. Ele estava visivelmente frustrado porque havia sido sua equipe a responsável pela prisão dos vilões, mas os meios de comunicação não mencionaram seus nomes. Zayu tentou consolá-lo, explicando que a família de Rui era extremamente poderosa e que, caso descobrissem a identidade do grupo de Yang, certamente haveria represálias. Apesar da raiva, Zayu tentou distrair o companheiro oferecendo-lhe comida. Gen, ainda irritado, também se mostrava um pouco desconcertado, já que agora os dois estavam mais próximos, embora antes se desentendessem com frequência. Enquanto repousava em uma maca próxima, Gen interrompeu o momento com um conselho. Ele disse que um verdadeiro herói deve agir sem esperar reconhecimento. Essa lição acalmou parcialmente o outro Gen, ainda que a frustração permanecesse. Logo em seguida, a ninja, agora vestida com trajes de empregada doméstica, ofereceu a Gen algumas fatias de maçã, cuidando dele com delicadeza. A tensão no ambiente começou a diminuir até que Lin Jai entrou repentinamente. Gen comentou que o admirava por estar vivo e cheio de energia, ao que o protagonista respondeu surpreso que não esperava que Gen ainda estivesse respirando. Lin aproveitou o momento para perguntar sobre Dong, que estava desaparecida desde o incidente ocorrido cerca de uma semana antes. Naquele instante, a irmã de Zayu apareceu por trás dele e com leve ironia questionou se ele já estava com saudade ou se havia se apaixonado.
Após uma conversa descontraída e levemente provocativa, Dong comentou que ao testemunhar a batalha decidira entrar em contato com o Clube dos Heróis para que todos recebessem um treinamento especial. Todos aceitaram o desafio exceto Lin Jai. Seguro de suas habilidades, ele declarou que não precisava de treinamento pois já era forte o suficiente. Essa afirmação irritou o grupo, que o considerou arrogante. Zhao chamou Lin de tolo por acreditar que era invencível apenas por ter derrotado 2 oponentes de alto nível. Ela o lembrou de que acima da classe A existiam heróis de classe SSSS e que ele jamais conseguiria vencê-los, mesmo com sua força atual. O protagonista, no entanto, respondeu com confiança, afirmando que seria capaz de derrotar todos eles ao mesmo tempo. A provocação feita por Lin Jai levou o grupo a colocá-lo à prova. Todos se dirigiram ao terraço do edifício para enfrentá-lo. A cena tornou-se intensa quando Zhao, Shang, Dong e Fei, a garota ninja, lançaram um ataque em alta velocidade. Lin, porém, desviou de cada golpe com facilidade. Os 4 tentaram atingi-lo com toda a força, mas nenhum dos ataques causou dano. E Lin então criticou a falta de coordenação do grupo, o que aumentou ainda mais a raiva de Zhao. Ela voltou a atacá-lo diretamente, mas foi facilmente repelida e lançada ao ar com um golpe. Fei conseguiu interceptá-la no meio do trajeto, impedindo que se machucasse ao cair. Decidida a lutar com seriedade, Fei retirou o traje de empregada e revelou sua roupa de combate. Junto com Dong, ela lançou um novo ataque. Dong utilizou seus poderes de gelo para criar um pilar gigante sob os pés de Lin. Com um único soco, Lin destruiu a estrutura congelada. Dong tentou transformar os fragmentos de gelo em uma armadilha em forma de lótus para aprisioná-lo, mas seus esforços foram em vão. Lin rompeu a armadilha com outro golpe e derrubou Dong com a mesma facilidade. Naquele momento, Fei tentou aproveitar a extração para atacá-lo por trás, mas Lin girou rapidamente e a derrubou com um chute. Em meio à confusão, Lin se lembrou de que Shen também participava do treinamento e percebeu que ele tentava discretamente escapar da luta. Sua esperteza, contudo, foi inútil, pois também acabou sendo derrotado. Após a sessão de treinamento no terraço, as tensões entre os heróis aumentaram. Alguns reconheceram que precisavam aprimorar suas habilidades e treinar mais, enquanto Lin continuava convencido de que seu poder era mais do que suficiente para enfrentar qualquer ameaça. E naquela mesma noite na casa de Jai, o clima era tenso. Sua irmã descobriu que ele havia levado um cachorro para casa. Isso gerou um conflito entre os dois, pois ela considerava irresponsável adotar um animal de rua quando ele sequer conseguia ganhar dinheiro para ajudar nas despesas da casa. No entanto, tanto Lin quanto Mumu e o pequeno cachorro fizeram expressões tristes, o que acabou convencendo a irmã a aceitar o animal. Apesar de ceder ao charme do filhote e à insistência do irmão, ela decidiu tomar uma atitude. Na manhã seguinte, a irmã do protagonista foi vista em seu local de trabalho, um laboratório de aprimoramento genético. Ela tomou a decisão de utilizar o cachorro recém-adotado como cobaia em um experimento que visava aumentar sua inteligência, com a intenção de evitar que ele causasse problemas em casa. Durante o processo experimental, ela recebeu uma ligação do Dr. Kim, que informou que não seria necessário que ela o acompanhasse naquele dia. Ele pediu que permanecesse em sua própria sessão, dando continuidade aos experimentos. Enquanto isso, em outra ala do laboratório, a tensão aumentava. O Dr. Kim estava acompanhado por vários homens, entre eles Rui, que permanecia inconsciente e em um estado mental gravemente comprometido em decorrência dos danos sofridos durante sua última batalha. O patriarca da família de Rui também estava presente, observando atentamente a situação. O doutor explicou que as memórias de Rui haviam se tornado confusas e que ele havia perdido a capacidade de pensar com clareza sobre qualquer questão complexa. Tomado pela raiva, o patriarca decidiu encerrar a vida de Rui utilizando seus próprios poderes. Ele justificou sua decisão alegando que se Rui não podia mais ser curado, então era lixo indigno de carregar o nome da família. Após eliminar Rui, o patriarca voltou-se para o Dr. Kim e exigiu que o projeto de pesquisa fosse acelerado imediatamente. Depois de transmitir diversas ordens, ele deixou o laboratório. A tensão no local não diminuiu, pois Yongdong, o irmão mais velho de Dong e um homem corrompido, surgiu logo em seguida. Yongdong teve uma breve conversa com o Dr. Kim a respeito do estado de Rui e ficou claro que ambas as famílias estavam colaborando no desenvolvimento de um soro de aprimoramento que seria vendido posteriormente. E ao final da conversa, o doutor comentou sobre a escassez de pessoal para dar continuidade ao projeto em ritmo acelerado, mas Yongdong respondeu que havia trazido outro homem, um especialista, para ajudá-lo. Antes de sair, Yongdong fez ameaças ao médico e partiu. Do outro lado, com um grupo de heróis, após uma sessão de treinamento, todos voltaram a se reunir. Dong, ainda incomodada com os comentários de Lin, tentou se aproximar dele com um tom mais afetuoso, mas o protagonista não percebeu que ela estava de fato interessada nele. Subitamente, Xishen, o líder da banda, apareceu impressionado com a proximidade entre Lin e Dong. Ele pediu que Lin se tornasse seu mentor a fim de aprender com ele como se tornar um verdadeiro herói. Lin, no entanto, recusou de todas as formas possíveis, deixando claro que não tinha o menor interesse em treiná-lo. Logo em seguida, a cena mudou para uma reunião oficial onde o novo diretor da Associação dos Heróis seria anunciado.
Para a surpresa de todos, Yong-dong foi apresentado como novo diretor. Após fazer um discurso, ele foi aplaudido pela plateia. No entanto, Dong manteve uma expressão séria ao se aproximar do irmão. Em uma conversa privada foi revelado que Dong seria forçada a participar de um casamento arranjado nos próximos dias, uma decisão imposta por sua própria família. Yong-dong, em um gesto cruel, agarrou o rosto da irmã com força e lembrou que naquela situação nem mesmo os amigos dela seriam capazes de ajudá-la a escapar. Após fazê-la chorar de frustração, ele deixou o local. Porém, naquele momento percebeu a presença dos amigos de Dong do outro lado da porta. Ele os convidou a entrar e depois de uma breve conversa voltou sua atenção para Lin. Ele já sabia que Lin havia derrotado Hu e as forças de elite da Corporação Evolução Genética. Impressionado com tal demonstração de força, Yong-dong perguntou se Lin estaria interessado em juntar-se à sua família e continuar ascendendo em poder e prestígio. Mas Lin se manteve fiel à sua postura habitual e então recusou a proposta sem rodeios. Yong-dong, claramente ofendido, comentou que era uma pena, mas que as portas de sua família estariam sempre abertas caso Lin mudasse de ideia. O protagonista, no entanto, não apenas rejeitou a proposta, como também provocou o adversário, convidando-o a tentar matá-lo naquele instante, após sentir sua mão repousar sobre seu ombro. Chocada com a ousadia de Lin, Dong tentou alertá-lo para que moderasse suas palavras, temendo que a situação pudesse terminar mal. Yong-dong tentou impor sua autoridade, elevando abruptamente sua energia, com a intenção de forçá-lo a se ajoelhar. No entanto, o esforço foi inútil. Lin elevou sua própria aura com serenidade, o que imediatamente forçou Yong-dong a recuar. A pressão foi tão intensa que o novo diretor da associação acabou sangrando. A disputa por supremacia foi encerrada de forma definitiva, e o protagonista correu para verificar o estado dos companheiros. Dong, visivelmente abalada, correu até o irmão e perguntou por que ele havia feito aquilo. O irmão respondeu que apenas queria testar a força do rapaz, embora estivesse por dentro consumido pela fúria. Seu verdadeiro objetivo era afirmar sua autoridade, mas a derrota o fez sentir-se humilhado e inferior a Lin. Frustrado, ele se retirou. O grupo deixou o edifício com uma sensação amarga. Todos estavam cientes de que Dong agora corria perigo e o protagonista alertou que seria necessário manter uma vigilância ainda maior dali em diante. Ele ordenou que 3 de seus aliados iniciassem uma investigação sobre a situação, mesmo que nem todos estivessem totalmente convencidos. No final, todos concordaram em seguir com o plano. Subitamente, Lin recebeu uma ligação de sua irmã. Ela informou que o experimento com o cachorro havia sido um sucesso e pediu que ele fosse buscá-lo. Após encerrar a chamada, um novo doutor apareceu no laboratório. A irmã explicou que o experimento havia sido completamente bem sucedido, pois o cão agora era capaz de ler. O médico ficou surpreso e a parabenizou antes de sair. Nesse momento, o pretendente da irmã chegou ao laboratório para alertá-la. Ele disse que ela deveria fugir, pois o Dr. Qin estava sendo chantageado e que as tensões poderiam evoluir para um conflito. A irmã do protagonista, tomada pela preocupação, decidiu permanecer no laboratório para proteger o Dr. Qin, ignorando os avisos insistentes do pretendente. O jovem, frustrado pela recusa dela em fugir, acionou seus agentes para que investigassem e protegessem o local. Enquanto isso, Shen e o protagonista caminhavam pelas ruas quando notaram uma figura suspeita observando atentamente o prédio onde o Dr. Qin trabalhava. Decidiram se aproximar e descobriram uma jovem misteriosa que foi detida para que pudessem obter informações. No topo de um edifício próximo, outros 3 indivíduos também acompanhavam discretamente os movimentos no laboratório. Um deles se perguntou onde estaria a companheira ausente. Logo em seguida, Lin surgiu carregando a jovem debaixo do braço, revelando que já havia enfrentado e derrotado o grupo ao qual ela pertencia. O grupo revistou os pertences de todos os detidos para identificar a quem estavam servindo. Entre os objetos encontraram um medalhão que indicava a ligação com uma das 8 grandes famílias, o clã Tian, associado à família Long, a mesma de onde vinha o pretendente da irmã do protagonista. Ao identificar o símbolo, Lin sentiu-se tomado por fúria, convencido de que o clã Tian estava tentando forçar sua irmã a um relacionamento. Pouco tempo depois, os próprios membros do grupo Tian entraram em contato com ele para admitir que haviam sido completamente derrotados. No laboratório, Lin entregou um pingente à irmã e pediu que, caso a situação saísse do controle, ela pressionasse o botão escondido no acessório para que ele pudesse protegê-la imediatamente. A irmã, lembrando do alerta dado por Tian, preferiu agir como se não estivesse ciente de nenhum perigo iminente. Com naturalidade, disse ao irmão que todos ali eram apenas pesquisadores e que não se envolviam com questões maiores. Ela tentou conter a preocupação do irmão ao pedir que levasse o cachorro para longe, permitindo que ela continuasse com seus experimentos. Após uma conversa breve, Shen assumiu a responsabilidade pelo cão, explicando que por ter muitos recursos não teria problemas para arcar com os cuidados necessários. 2 dias depois, Trice continuava observando os movimentos do Dr. Qin. Durante a vigilância, surpreendeu-se ao ver Dong se maquiando em casa até notar a chegada de um veículo elegante. De
Dentro dele desceu um homem loiro chamado Lu, que parecia ser o novo pretendente da jovem. Lu agradeceu a Dong pela derrota de Hu, evento que lhe havia permitido se tornar o herdeiro oficial da família. Suas palavras frias e arrogantes irritaram profundamente Dong, que respondeu com insultos. A provocação resultou numa reação violenta. Lu empurrou Dong ao chão e com desdém a obrigou a entrar no carro. Naquele momento, um grupo de homens fortes da organização de Dong apareceu para defendê-la. No entanto, os capangas de Lu se colocaram no caminho. Lu declarou ser o futuro marido da jovem, mas os defensores de Dong não se importaram com isso, pois o que presenciaram foi apenas um ato de agressão contra ela. A briga se iniciou, mas os aliados de Lu não eram humanos. Eram robôs de combate que rapidamente dominaram o confronto, incapacitando os oponentes com facilidade. Desesperada, Dong implorou a Lu para que ele parasse o ataque dos robôs. Lu, impiedoso, a forçou a assistir enquanto seus companheiros eram subjugados e imobilizados no chão. A impotência diante daquela cena levou Dong a apontar uma lâmina de gelo diretamente à garganta de Lu. No exato instante, um disparo estilhaçou o vidro do veículo, mirando Lu, mas ele interceptou a bala com os dedos e a devolveu, ferindo gravemente Triss, o atirador. Lu revelou então possuir a habilidade de matar à distância por meio do ar e com um golpe cortante invisível feriu Triss com gravidade. Cansado do jogo, Lu decidiu ir embora após ouvir os apelos da jovem, que prometeu fazer tudo o que ele desejasse para salvar os companheiros. Antes de partir, Lu a obrigou a observar seus aliados caídos, em estado crítico. Quando o veículo se afastou, os robôs receberam uma nova ordem para eliminar todos que ainda estavam vivos. A situação se tornou ainda mais perigosa. Ficou evidente que a luta pela sobrevivência estava longe de terminar e que pessoas extremamente influentes estavam por trás de toda aquela onda de violência. Trace, gravemente ferido, estava cercado por robôs que preparavam os disparos finais. No momento exato em que o primeiro deles se posicionou para atirar, Lin Jai surgiu de forma inesperada para resgatá-lo. Com uma espada flamejante de aparência impressionante, o herói avançou com precisão e destruiu o primeiro robô com um único golpe. A explosão alertou os demais inimigos, que se agruparam para atacar. Mesmo diante de inúmeros disparos simultâneos, nenhum deles foi capaz de atingir o alvo. Um por um, os robôs foram destruídos pelas mãos do protagonista, que demonstrou um domínio absoluto de suas habilidades. Quando o último deles foi derrotado, um alerta chegou até Lu, que não pôde esconder sua surpresa ao descobrir que todos os seus autômatos haviam sido eliminados. Tomado pela curiosidade, Lu ativou um holograma para observar a situação diretamente. No visor, viu Lin Jai empunhando uma espada flamejante de poder extraordinário. Esse detalhe chamou sua atenção de imediato, pois reconheceu a arma como uma espada sagrada que abrigava o espírito do fogo. Lu imediatamente compartilhou com Dong o que havia presenciado, reconhecendo a habilidade de Lin. Agradeceu a jovem por ter lhe proporcionado uma arma tão incomparável como presente. Ao descobrir que a família Yang estava por trás dos últimos conflitos, Lin decidiu que não podia mais permanecer inerte. Embora seus companheiros sugerissem que o mais urgente seria cuidar dos feridos, Lin jurou a Triss que o vingaria e resgataria Dong a qualquer custo. Mais tarde, todos se reuniram na casa de Yan para elaborar o plano de resgate da jovem que havia sido sequestrada. No início da conversa, Yan questionou se todos haviam perdido o juízo, lembrando que enfrentar a família Hui era praticamente suicídio, já que se tratava de uma das famílias mais poderosas do continente, possuindo uma legião avançada de robôs de combate. Mesmo diante de seus alertas, os companheiros de Lin permaneceram firmes, deixando claro que não poderiam abandonar uma amiga. A insistência acabou convencendo Yan, que concordou em participar. Pouco depois, Shi Shen apareceu oferecendo sua ajuda. Após uma conversa rápida, o grupo começou a traçar um plano para salvar Dong. Fei, com o auxílio do cão super inteligente que agora demonstrava habilidades aprimoradas, conseguiu acesso ao sistema de segurança da mansão onde Dong estava sendo mantida. Com os esquemas internos em mãos, ela revelou que os preparativos para uma cerimônia de compromisso já estavam em andamento dentro do casarão. Explicou que Dong estava sendo forçada a se casar para selar uma aliança entre as famílias envolvidas. Ao saber que sua amiga estava sendo tratada como uma simples moeda de troca, Lin se enfureceu. No entanto, Zen recomendou cautela, relembrando os ferimentos causados ao grupo dos musculosos e a Triss. Diante disso, todos concordaram em seguir com um plano que envolveria uma distração na entrada do casarão organizada por Shi e seus seguidores. Enquanto isso, Lin, Yan e Zhan escalariam os muros e se infiltrariam com orientação de Fei pelo sistema, que desativaria as defesas internas. Dentro da mansão, Zio conversava com sua irmã sobre a cerimônia. Perguntou se Dong realmente estava disposta a aceitar aquele casamento. Embora Dong tentasse tranquilizá-la afirmando que havia tomado a decisão por conta própria, sua expressão revelava sentimentos muito mais confusos. Nesse momento, Lu entrou no quarto acompanhado de um jovem que parecia conhecido de Zio. Após algumas palavras, Lu convenceu Zio a sair para tomar um pouco de ar. Quando ficaram a sós, Lu aproveitou para confrontar Dong, interrogando-a sobre Lin e mostrando interesse em obter a espada sagrada que ele carregava.
Dentro do casarão, Yong questionou o motivo de Lin estar usando uma máscara. Lin explicou que precisava manter sua identidade em segredo, pois todos já esperavam por ele. Embora tenham tentado se mover discretamente, foram logo descobertos por Zio, que se aproximou acompanhada de alguém. A situação despertou ciúmes em Yang, que tentou puxar a conversa com o casal para ganhar tempo, permitindo que Jen e Lin se esgueirassem até uma porta protegida por seguranças. Jen observou que aquele era o momento certo para agir como herói e decidiu atrair os guardas, permitindo que o protagonista entrasse. Ao atravessar a porta, Lin encontrou Dong. Informou que estavam ali para resgatá-la, mas ela recusou, dizendo que não poderia abandonar sua família. Tentou até enfrentá-lo, determinada a convencê-lo de que estava decidida a permanecer. Lin a conteve, assegurando que ela era importante demais para ser deixada para trás e que jamais permitiria que os membros da Associação dos Músculos e Tris tivessem se arriscado em vão. Diante da angústia da jovem, Lin prometeu com firmeza que ao tirá-la dali, ninguém mais precisaria se sacrificar. Com um golpe poderoso de sua lança, destruiu uma das paredes do quarto, abrindo uma rota de fuga. Aproveitando a oportunidade, Dong segurou sua mão e os dois correram juntos rumo à liberdade. E durante a fuga, Lin e Dong se reencontraram com Yang, que estava sendo brutalmente espancado pelos robôs de Lu. Este observava tudo com superioridade, confiante de que nada sairia de seu controle. Diante da fúria de Dong, Lin tentou acalmá-la e sem hesitar colocou-se entre ela e os robôs. Voltou-se então para Lu e comentou que era lamentável ver duas famílias inteiras dependerem de uma única mulher, referindo-se à pressão imposta sobre Dong. Determinado, Lin retirou a máscara e revelou sua identidade, gesto que enfureceu Lu e o levou a propor um duelo para decidir quem sairia vitorioso daquela situação. As condições eram claras. Se Lin vencesse, ele e seus amigos poderiam sair em paz. Se perdesse, deveria entregar a espada espiritual de fogo, uma arma lendária há muito desaparecida. Dong ficou inquieta, ciente de que Lu era um dos jovens mais poderosos de sua linhagem. Mesmo assim, Lin assegurou que também possuía força suficiente, o que provocou ainda mais a raiva de Lu, que se viu diante de alguém ainda mais confiante que ele. Sem mais delongas, Lu conduziu o herói até a arena de combate, disposto a resolver tudo naquele confronto. Em outro ponto do casarão, Yan tentava convencer o rapaz rico de que Zio não se interessava por homens bonitos e charmosos. Zio, corando de vergonha, reagiu dando um soco na cabeça de Yan, irritada por sua intromissão. Confusa, perguntou o que ele estava fazendo ali. Yan respondeu que viera para resgatar Dong, deixando Zio surpresa, já que sua irmã havia garantido que tudo estava sob controle. Na arena, os representantes das duas famílias se reuniram para assistir ao combate, que Lu apresentou como grande evento de união entre os clãs. Reforçou os termos do duelo. Se vencesse, se casaria com Dong e herdaria a espada espiritual de fogo do adversário. Os anciãos das famílias reconheceram a arma como uma relíquia divina cujo paradeiro era desconhecido há décadas. Após uma breve discussão sobre a tentativa de fuga de Dong, o irmão da jovem, visivelmente irritado, deixou o local. O combate estava prestes a começar. Lu se preparou com um salto vigoroso até o centro da arena. Informou que um campo de força envolvia a plataforma de combate capaz de repelir impactos, e que por isso ambos poderiam lutar sem restrições. Ao ouvir a declaração, Lin invoca uma belíssima lança de jade, surpreendendo Lu, que esperava vê-lo empunhar a espada espiritual de fogo. Mesmo diante da surpresa, Lu se mantém confiante e afirma que poderá vencê-lo usando apenas um dedo. O duelo começa e num instante Lu passa a lançar cortes de energia poderosos. E Lin com facilidade consegue bloquear os ataques e logo parte para o contra-ataque. O que se segue é uma troca intensa de golpes, em que ambos demonstram habilidade e força, e nenhum dos dois parece levar vantagem. Em meio ao confronto, Lu ergue um escudo e encontra uma brecha mínima na defesa do adversário, desferindo um golpe de energia que por sorte apenas corta uma mecha de cabelo do herói. Eles continuam a lutar, colidindo até mesmo os punhos e gerando ondas de choque que reverberam por toda a arena. Lu demonstra entusiasmo com o combate e decide se empenhar de verdade. Com os dedos dispara balas de energia em altíssima velocidade, procurando qualquer ponto fraco no oponente. O herói com precisão se defende usando sua lança, bloqueando cada disparo com firmeza. As explosões criadas pelas balas levantam uma nuvem de poeira ao redor, escondendo momentaneamente a figura de Lu. Tentando aproveitar a distração, Lu tenta atacar pelas costas. No entanto, como se já esperasse o movimento, Lin se vira com naturalidade e arremessa a lança, forçando Lu a desviar por pouco. Nesse instante, o herói inverte a estratégia e utiliza a mesma tática do inimigo. Movendo-se com agilidade, surge atrás de Lu e desfere um chute violento que o arremessa ao chão com força. A plateia observa impressionada com a demonstração de destreza. Lin recupera sua arma enquanto Lu, protegido por sua armadura, se levanta com dificuldade e começa a lançar pedras no ar com seu poder.
Liu então desvia com agilidade e prepara um contra-ataque total. Ao avançar, percebe que Lu cria múltiplos escudos para se proteger, mas a lança de Jade corta cada um deles com facilidade. Antes que o último escudo seja destruído, Lu empurra a lâmina com as mãos, desviando o golpe. Mesmo assim, Lin reage de imediato e acerta um soco direto em seu rosto, lançando-o a vários metros de distância. Determinado a finalizar o combate, o herói ergue sua lança e libera dela um majestoso dragão de energia. Lu tenta se defender erguendo uma muralha de rocha, mas ela é destruída pela investida da criatura, que corta seu peito com violência. Durante o ataque, Lin afirma que aquele golpe é por seu amigo Triss, deixando claro que sua determinação vai além da vitória. As palavras o enfurecem. Usando o resto de sua força, Lu cria uma massa gigantesca de energia tão poderosa que rompe o campo de força da arena. Convencido de que venceu, lança seu ataque final. Contudo, para sua surpresa, o golpe não alcança Lin. Com calma impressionante, o herói bloqueia a investida e com velocidade inacreditável desfere outro chute certeiro no rosto de Lu, arremessando-o para fora da arena e encerrando o combate de forma decisiva. Humilhado e tomado pela fúria da derrota, Lu se recusa a aceitar o resultado. Em um último gesto desesperado, retira um pergaminho escondido, o que alerta imediatamente um dos anciãos presentes, que ordena a evacuação de todos os espectadores. Subitamente, uma enorme explosão destrói a arena por completo. Dong e Xiao correm em direção aos escombros em busca de sinais do amigo. Enquanto isso, os anciãos discutem alarmados o conteúdo do pergaminho, que se revela ser uma técnica proibida de maldição criada por um mestre de nível supremo. Ambos concordam que usar algo assim naquele local é insano e temem as consequências. Felizmente, o grupo emerge ileso da explosão, mas a tensão no ar é evidente ao verem Lu emergindo da fumaça, agora com uma aparência completamente transformada. Fica claro que a maldição alterou seu corpo e que sua sede por vingança aumentou drasticamente. A preocupação cresce quando não encontram Lin. Para alívio de todos, ele reaparece sem ferimentos, tranquiliza os presentes e afirma que assim que derrotar Lu, todos voltarão para casa juntos. Lu, então enfurecido pela confiança do oponente, dispara um raio de energia com a intenção de eliminar todos de uma vez. E Lin, concentrando energia em sua lança, realiza um único corte que desvia o ataque e, sem hesitar, avança contra Lu e o atinge novamente, deixando-o completamente fora de combate. Para impedir que Lu volte a usar seus poderes, Lin tira uma foto dele em seu momento de derrota, um gesto que simboliza sua humilhação e o marca para sempre. A vitória enche Dong de alegria, e ela corre ao encontro do herói com a intenção de abraçá-lo e agradecê-lo por tê-la salvado. No entanto, antes que possa alcançá-lo, uma onda de energia misteriosa paralisa todos os presentes, deixando-os em silêncio diante do que está prestes a acontecer. Yang Dong então é conectado a uma máquina que amplifica seu poder psíquico. Sob o efeito de uma droga que potencializa suas habilidades, ele se recorda do sonho que teve na infância, o de se tornar um herói, inspirado pela figura lendária de Zero. Desde pequeno, Yang Dong admirava Zero com tanta intensidade que o enxergava como um deus, desejando brilhar com a mesma força um dia. Graças à conexão com a máquina, o poder de Yang Dong começa a crescer de forma descontrolada, alterando seu corpo de maneira radical, a ponto de fazê-lo perder os cabelos, mas permitindo que flutue no ar. Sua nova presença se torna tão imponente que o céu escurece, coberto por nuvens tempestuosas, enquanto ele se eleva como uma figura sobre-humana. Do chão, Lin Jai observa o novo inimigo, que o desafia abertamente. Apesar da força recém-adquirida, Yang Dong percebe que nem mesmo com tamanha energia é capaz de penetrar totalmente na mente de seu oponente. Nesse instante, Yang Dong invoca um tigre feito de energia espiritual e o lança contra Lin Jai, que o destrói com facilidade como se fosse vidro. Essa demonstração de poder permite ao herói ferir Yang Dong, fazendo-o sangrar, algo até então impensável. Tomado pela fúria, o vilão limpa o sangue do nariz e repreende o futuro cunhado por ousar desafiá-lo, mostrando que todos ao redor estão de joelhos diante dele como se fosse uma divindade suprema. Mesmo diante da cena, Lin responde com escárnio, dizendo que ele não passa de um careca que se acha um deus. Banho de luz atravessa as nuvens e ilumina Yang Dong, que oferece a Lin uma última chance para se ajoelhar, alertando que caso recuse será morto sem hesitação. Longe de se intimidar, o herói assume uma postura ainda mais firme, o que arranca um sorriso de satisfação do vilão, que vê ali a oportunidade perfeita para demonstrar seu poder absoluto. Sem perder tempo, Yang Dong cria vários tornados ao seu redor, lançando-os na direção de Lin Jai com a intenção de esmagá-lo. O herói invoca sua lança esmeralda e, com movimentos rápidos e precisos, desvia dos tornados, aparecendo subitamente atrás do inimigo. Durante a troca de golpes, Lin questiona o propósito de ser um deus, se isso significa estar sozinho. Yang Dong responde que sob seu domínio não haverá pecado nem conflito, mas Lin rebate afirmando que ao agir dessa forma ele próprio se tornou a origem de todos os problemas. Irritado com as palavras, Yang Dong cria uma esfera de energia e utiliza para surpreender o oponente, arremessando-o violentamente ao chão.
Então, aproveitando a abertura, o vilão usa seu poder mental para invadir o subconsciente do herói. Uma vez dentro, Yang-dong se depara com todos os monstros que Lin enfrentou, uma visão que o abala profundamente. Entre as imagens, vê o protagonista à distância, segurando o corpo sem vida de uma garota. Mas ao tentar se aproximar, o jovem ergue o olhar com uma fúria imensa, expulsando Yang-dong com brutalidade de sua mente. De volta ao mundo real, uma energia escura começa a envolver o corpo do herói, condensando-se até formar uma armadura. Com uma demonstração impressionante de poder, ele revela sua verdadeira identidade, Zero, o herói lendário. Diante dessa revelação, Yang-dong entra em estado de choque, tomado por terror e fúria. Recusa-se a acreditar que o verdadeiro Zero está diante dele e conclui que só pode se tratar de um impostor. Com essa convicção, lança mais um ataque, invocando tornados que Zero dispersa com um simples movimento da espada. Após dissipar os tornados, Zero desencadeia um ataque devastador, criando um raio de energia que atravessa o céu e fura as nuvens sombrias em direção direta a Yang-dong. Naquele momento, Zero caminha na direção de Yang-dong com passos firmes, apontando a espada diretamente para seu rosto enquanto emite um aviso. Ele afirma que possuir poder não significa que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos com força, sugerindo que Yang-dong, mesmo com sua força imensa, não passa de uma sombra do que um verdadeiro deus deveria ser. Yang-dong, enfraquecido mas ainda desafiador, ri com incredulidade. Ele não consegue compreender como alguém ousa insinuar que pode existir algo capaz de se opor a ele e ao seu poder. Para ele, ser o mais forte é o mesmo que alcançar a supremacia absoluta. Zero observa seu oponente em silêncio antes de erguer novamente a espada ao céu. Com um movimento gracioso, ele executa uma técnica chamada Redenção, que dissipa todas as nuvens. Ao deixar o horizonte limpo, a técnica gera uma série de padrões luminosos que se entrelaçam, formando uma rede de energia pura ao redor de Yang-dong. Em meio à batalha épica, Lin libera seu golpe final, um ataque devastador que envolve o falso deus em chamas negras. Essas chamas poderosas e ameaçadoras consomem o corpo do vilão, enquanto sua alma começa a se separar, lutando para escapar da dor abrasadora. A espada de Lin, forjada especialmente para aquele confronto, absorve a essência de seu inimigo, enfraquecendo o deus caído até que ele não passe de uma casca vazia. Em seguida, quando o herói retorna à sua forma original, a atmosfera muda de explosiva para solene e melancólica. Nesse último sopro de vida, Lin oferece ao adversário a chance de trocar algumas palavras finais. O vilão, com um olhar de resignação e aceitação, admite que diante da força alcançada por Lin Jae, ele não é nada. Ele confessa que seu poder nunca foi suficiente para cumprir o propósito original que havia traçado. Esse instante mergulha em um tema profundo. O vilão, agora reduzido a um homem caído no chão, começa a refletir sobre a motivação que o levou a desejar tanto poder. Com um olhar entristecido, ele recorda que um dia quis proteger alguém que amava acima de tudo, mas falhou. Esse fracasso foi o ponto de ruptura, o instante em que seu objetivo se distorceu. Seu desejo de proteger aquela pessoa especial levou a buscar mais poder, até esquecer o motivo pelo qual o desejava. Ele entende que o objetivo inicial de salvar pessoas e criar um mundo sem violência ou pecado foi engolido pela obsessão com a força. À medida que avançava, o poder aumentava, mas também o afastava de si mesmo, transformando-o na figura mais temida e perversa do mundo. Ele então pergunta ao protagonista por que ele é tão forte. A resposta não é o que esperava. Lin Jae mostra o corpo coberto de cicatrizes. Cada uma dessas marcas é o resultado de incontáveis batalhas contra monstros alienígenas e deuses que tentaram invadir a Terra. Lin Jae, marcado física e emocionalmente, revela que sua maior preocupação sempre foi sua irmã. E ele agradece ao vilão pelo fato de que pelo menos seu rosto e mãos estão livres de cicatrizes, o que lhe permite esconder os ferimentos e evitar preocupá-la. Ao longo de toda a história, a relação entre o herói e sua irmã foi tensa, mas ali se revela uma nova faceta. Embora ela por vezes pareça tóxica, Lin Jae reconhece sua importância e admite que no fim eles lutaram lado a lado nessa guerra. Quando o vilão tenta perguntar sobre a mulher que viu dentro da mente de Lin durante o confronto, o herói se recusa a falar. Ele deixa claro que esse é um assunto pessoal e pede que não o chamem mais de Zero. Esse era o nome de seu antigo eu, o nome de um herói que foi deixado para trás quando percebeu que não podia mais carregar o fardo de ser o símbolo de esperança do mundo. Depois dessa breve conversa, o vilão, que um dia também foi um herói, começa a se desintegrar em poeira, aceitando seu destino. Com um sorriso triste, ele agradece ao protagonista por ter sido aquele que um dia iluminou seu caminho, reconhecendo que era o único capaz de erradicar a escuridão dentro dele. À medida que seu corpo desaparece, instala-se uma sensação de encerramento, tanto para o vilão quanto para os protagonistas, que outrora foram aliados e agora enfrentam a realidade de seus destinos distintos. Pouco tempo após a batalha, equipes de emergência chegam às ruínas do local onde ocorreu o confronto final. Tudo está destruído, mas a ameaça foi eliminada. O herói, exausto, se apoia em uma parede ao lado da irmã, que parece confusa com o que aconteceu. Com uma expressão calma, ele afirma que, como irmão mais velho, é seu dever estar sempre por perto para protegê-la quando for preciso. Não importa o quão perigoso seja o desafio, ele estará ao lado dela. Ela, ainda preocupada, confessa que não usou o colar que ele lhe deu, o dispositivo que poderia alertar
alertá-lo em caso de perigo. Ela explica que teve medo de envolvê-lo em algo arriscado demais. Lin Jae, um pouco desapontado, lembra que agora é um herói registrado, forte o suficiente para enfrentar qualquer ameaça. Apesar das diferenças, o vínculo entre eles é evidente, e ele pede que se algo ruim acontecer no futuro, ela o procure imediatamente para que possam enfrentar juntos. A conversa termina com a irmã um tanto irritada, mas concordando com ele. Mais tarde, ao cair da noite, Lin permanece sozinho, encarando o mar, perdido em pensamento. As memórias de tudo que enfrentou o dominam. Todas as batalhas, as perdas e a morte recente de alguém próximo. Enquanto contempla as águas, a figura de Dong aparece para fazer-lhe companhia. E nessa hora ela compartilha uma notícia importante, dizendo que decidiu se mudar para outra cidade onde espera realizar o sonho de se tornar professora em uma escola de heróis. É um grande passo e fica claro que o herói teve um impacto significativo em sua vida, oferecendo-lhe uma liberdade que nunca sentira antes. Pouco antes de partir, Dong o surpreende com um beijo. É um momento aguardado pelos fãs, já que Lin Jae, apesar de exímio em combate, demonstra pouca habilidade com amor. Com isso, Dong se despede e a série também chega ao fim. Mas uma nova ameaça se aproxima no horizonte, prometendo o retorno de Zero na próxima temporada. E enfim, galera, esse foi mais um recap completo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas. E deixa um comentário aí também qualquer, só para ajudar a engajar, porque isso ajuda de verdade. E bom, é isso. Muito em breve eu volto com mais um vídeo completo de anime aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve e é nóis.